Fala galerinha do terceiro ano, estamos iniciando mais uma videoaula de Educação Física. Na aula passada foi passado o trabalhinho para vocês fazerem do tapete da lateralidade e postar no positivo on. Então pessoal, não esqueçam de fazer. Essa videoaula aqui que o professor vai passar para vocês é só dando sequência aos conteúdos da apostila, tá? Sexta-feira é aula ao vivo. Aí nós vamos trabalhar e falar um pouquinho do trabalho, falar um pouquinho dos conteúdos e fazer atividade física e alguns exercícios físicos direcionados, beleza? Então, dando sequência. Então, a primeira parte que foi trabalhado foi a introdução aos esportes de invasão. Então, o professor deu aí, definiu o que é esportes de invasão, falou de alguns esportes e agora nós vamos dar sequência aí à aula. Então aqui é para trabalhar o conteúdo, dialogue com os alunos sobre diferentes esportes de invasão, como futebol, futsal, futebol americano, basquetebol, handebol, corfebol, frisbee, hóquei de grama, lacrosse, polo aquático, rugby e entre outros. Se possível, mostre imagens relacionadas a eles. Pergunte aos alunos quais ações, além da ideia de invasão, esse esporte tem em comum. Identifique com a turma as características de lançar, receber, inerente a essas práticas. Pergunte se eles já vivenciaram jogos que tenham essas caracterização e peça que explique ou exemplifiquem através de exemplos. Então assim, não é só o ato de invadir a quadra adversária. Tem todo um trabalho de integração, de conjunto, regras, uma tática prévia, você combinar o que você vai fazer. Um bom esporte aí de invasão seria alguns dos jogos adaptados aí que foram feitos, que é o roubo a bandeira. Então, para você roubar a bandeira do adversário, você tem que montar uma estratégia. Lembra aí que todas as brincadeiras de roubo a bandeira, eu dava um tempo aí para o pessoal, para a equipe montar uma estratégia, definir uma estratégia. Se está com 10 alunos ali, quem vai atacar, quem vai defender a bandeira. Sempre tem uma tática aí antes de começar o jogo. Então, a gente não pode fazer um jogo de rouba-bandeira descoordenado. Todo mundo ataca, que você vai deixar desprotegida a tua bandeira. Então, o objetivo do jogo de invasão não é só invadir a quadra adversária. É a tática, a regra, quem é mais rápido, quem vai ficar protegendo, quem vai trabalhar isso, quem vai trabalhar aquilo. Então, sempre tem integração, socialização, respeito ao colega, respeitar as regras. Então, não é só um jogo de invasão, envolve várias e várias situações, tá? Para iniciar aí, nós vamos trabalhar então o caçador individual. O professor vai explicar aí na teoria para vocês como é um jogo coletivo, mas pode trabalhar individualmente. O professor vai mostrar as diversas formas de trabalhar o caçador. Então existem vários e vários caçadores aí, vocês já devem ter visto alguns na aula. Caçador normal, tradicional, caçador com cemitério, caçador com base. Aí existem as versões. Quando você toma uma bolada, sai fora da brincadeira. Quando você é queimado, você vai para a equipe adversária. É esses joguinhos aí que vai ser explicado com a apostila do professor. Então, caçador individual 1. Então, apresenta o princípio básico do caçador, ou seja, o objetivo é acertar a bola no corpo do adversário, queimá-lo. A diferença para o modo tradicional é que não há formação de equipes nem divisão de campos e bases. Todos se deslocam pelo espaço e quem é queimado abaixa-se e fica sentado no local onde foi atingido. Então, como se fosse uma brincadeira na quadra aí de queimar. Um sai queimando aí, vai batendo e vai... É como se fosse o ameba. Lembra do ameba, pessoal? Então, toma a bolada, fica agachado. O jogo acontece em um espaço determinado, por exemplo, linhas da quadra de voleibol ou quadra inteira. E a bola pode ser capturada e lançada por qualquer colega.
tá? Lembra que na ameba tem uma regra diferente. Você joga a bola para acertar em alguém, a bola vem na mão de quem está colado. Esse pode pegar a bola e sair. Esse caçador não, qualquer um pode capturar a bola. Importante nas situações de lançamento, se o adversário for atingido, deve sentar-se. Mas se receber a bola sem deixá-la cair, então o jogo se inverte e quem jogou se senta. Então assim, vai tentar acertar no colega, o colega pega encaixada a bola. Então muda. Quem lançou a bola fica sentado. Para retornar ao jogo, o aluno deve esperar uma oportunidade de segurar a bola que esteja passando por perto enquanto estiver sentado. A brincadeira termina quando apenas um aluno estiver em pé. Para dar mobilidade aos alunos sentados e facilitar a recuperação da bola para o retorno à posição em pé, permita que se desloquem de joelhos no chão. Outra possibilidade é aumentar o número de bolas em jogo a fim de aumentar a participação ativa dos alunos. Então assim, na verdade, esse jogo que a apostila do professor traz, que lembra muito a ameba. As mesmas regras aí, vocês sempre jogam a ameba aí como forma de aquecimento. A ameba seria um pré-desportivo aí do handebol. E esse joguinho de caçador também pré-desportivo de handebol, com características do basquete, do futsal e até mesmo do vôlei, devido ao deslocamento e alguns fundamentos que lembram esses 4 grandes esportes aí, sem falar que quando você está correndo, você está fazendo aí um jogo preparatório para o atletismo, ou um pré-desportivo de atletismo. Tudo que envolve corrida, salto, salto em altura, salto em distância, lateralidade, trabalho atletismo, tá? Daí tem o caçador individual 2. Então são as mesmas regras do anterior, mas com os alunos divididos em 2 campos. Quem é atingido, em vez de sentar, ele se muda de campo. Então vai dividir a turma, daí vai marcar aquela linha no meio lá, tradicional do caçador. Em vez de você acertar a bolada no colega, no adversário, e ele sair do jogo, ele vai vir para a tua equipe. E assim até terminar. O único problema dessa brincadeira é se o cara não gosta da equipe que tá. Vou deixar me dar uma bolada para mim ir para a equipe do meu coleguinha lá. Acontece bastante isso. Então aí depende do professor. O professor que vai ter que analisar e cuidar essas ações. Então quando termina de acertar em todos ali, vai todos para a mesma equipe e aquela equipe vence, tá? Então um objetivo bem legal, uma brincadeira bem legal, uma versão do caçador, né? Para refletir, converse com os alunos sobre a realização dos jogos, conseguiram perceber as ações de receber e de lançar, na realização de qual ações sentiram mais dificuldade. Isso seria uma aula prática, né? Você teria que praticar e depois sentar e conversar aí sobre as dificuldades, como que foi o jogo, se teve algum problema aí em obedecer as regras, se algum aluno tomou uma bolada no rosto, porque acontece, no caçador, você vai jogar o caçador, você não tem muita certeza aí de onde você vai acertar. Às vezes você joga para acertar no coleguinha e acerta no rosto, mas acontece. Por isso que a gente trabalha aí a reação rápida, né? Tem que ficar concentrado o tempo inteiro. Se você dá uma dormida ali, já toma uma bolada. Então trabalha bastante concentração e agilidade, né? Sequência então da apostila. Diferentemente dos jogos propostos na aula anterior, que são os caçadores, na proposta com o frisbee será estimulada uma relação de parceria entre quem lança e quem recebe. O jogo do frisbee utiliza um material mais leve que a bola e, como consequência, o tempo da jogada é diferente. Estimule os alunos a perceber a diferença entre a relação à força e à velocidade nos lançamentos com a bola e com o frisbee. Como que vai adaptado? O frisbee tem um disco próprio dele ali, que é o material do frisbee, um equipamento do frisbee. Então, para adaptação na escola, o que seria trabalhado?
algum prato de papelão, até mesmo um papelão aí recortado e feito um círculo aí que lembre um prato. Então seria o ato de lançar e receber. É claro que dá para fazer aí não dá para fazer um caçador com o disco, né? Porque vai machucar. Mas assim dá para você fazer dividir a quadra com duas equipes e tentar derrubar o disco do lado oposto. Então você lançaria o disco como uma adaptação aí do vôlei. A equipe adversária não pode deixar o disco cair no chão, encaixa, lança de novo. Toda vez que cair, marca um ponto. Uma aula bem legal aí para vocês fazerem na prática, né? Esse do frisbee, na próxima aula aí, o professor vai passar um trabalhinho aí para vocês lançar. Vai ter que ser em dupla, né? Um vai lançar pro outro, não tem como jogar sozinho. Mas o professor pode passar em uma confecção aí, vocês podem montar um disco do frisbee. Mas isso para a próxima aula, beleza? Então vamos parar aqui no frisbee, depois o professor explica as dinâmicas aí, os jogos que tem do frisbee e dá sequência aí às novas formas de caçador. Tem mais ou menos aí uns 7, 8 tipos de caçador aí para o professor passar do livro para vocês, beleza? Então não esqueçam de fazer o trabalhinho lá do tapete da lateralidade para vocês entregar. Lembra que eu falei que pode ser adaptado, né? Não precisa ser como tá no vídeo. Vocês podem fazer com folha, pode desenhar no chão, mas procurem fazer um número maior ali de lateralidade, de pé, invertido para a direita, para a esquerda. Façam bastante, não vai fazer ali 1, 2, 3, 4 pezinho, que fica bem pouco, daí vocês não vão conseguir trabalhar a lateralidade, beleza? Então postem lá o trabalhinho, até sexta-feira na aula ao vivo. Falou!